A arte, para uns, é a expressão mais sublime da alma humana. Para outros, uma maneira de levar meninas pro seu apartamento, para empoderá-las com fotos nuas. Mas você só empodera-as padrão. Também não tem bagunça. Mas seja você Vitor Brecheret esculpindo a musa impassível, ou um homem com uma tatuagem de leão com um olho azul e o outro é um relógio, ou apenas um jovem de Ecoberg escutando Gilsons e querendo desnudar a alma de toda menina ruiva com a sua Nikon analógica, seja você quem for, todo mundo gosta de alguma arte. E todo mundo conhece uma delas bem específica, tão famosa que já tentaram roubá-la várias vezes. Pera aí, antes da gente continuar, sabia que dá pra você receber imagens e todo tipo de material extra de todos os episódios na sua mão? É só assinar o Apoia-se, apoia.se/GuganShow. Lá tem material complementar para todos os episódios, além de você receber os episódios com uma semana de antecedência e um monte de recompensas legais para cada nível de apoio que você quiser. É super legal. Mas agora, de volta pro episódio. Imagina o Louvre em agosto de 1911, um labirinto de 49 acres. E a gente sabe que o lugar é grande quando mede em acre, né? Onde a segurança era tão frouxa que 100 chaves mestras circulavam livremente pelo prédio. O diretor do museu, Jean-Théophile Mollet, gabava-se de que roubar a Mona Lisa era tão impossível quanto roubar as torres da Catedral de Notre Dame. Ele estava de férias no México quando na manhã de uma terça-feira o pintor Louis Béraud encontrou apenas 4 ganchos de ferro e um retângulo de poeira na parede do Salon Carré. A Mona Lisa tinha sido levada para passear e ninguém notou por mais de 24 horas. As torres de Notre Dame ainda estavam lá. Só para constar, o pânico paralisou Paris. O inspetor Alphonse Bertillon, o Sherlock Holmes francês, vasculhou o local e encontrou uma única impressão digital na moldura abandonada, ali em uma escadaria de serviço. Ironicamente, embora ele tivesse 750 mil registros criminais, seu sistema só catalogava digitais da mão direita, e a marca deixada era do polegar esquerdo. Sério, essa história parece filme do Mazzaropi. Enquanto a polícia batia a cabeça, a imprensa transformava o caso em um circo global. Surgiram teorias de que o Kaiser Guilherme II teria roubado o quadro para humilhar a França, ou que um magnata americano como o J.P. Morgan teria encomendado o crime. O enredo ficou ainda mais bizarro quando a investigação mirou os rebeldes de Montmartre. Montmartre é o bairro boêmio da França. Eu já fui pra lá? Obviamente não. Mas toda semana eu tava falando do capítulo 5 do livro 1 da e era a historinha da mulher que foi para Montmartre, o bairro dos artistas. Enfim, bairro dos artistas, os suspeitos eram a gangue de Pablo Picasso. O poeta Guillaume Apollinaire tinha um secretário belga, Géry Pirret. Esses nomes em francês são de fuder, vamos lá. O poeta Guillaume Apollinaire tinha um secretário belga, Géry Pirret, que costumava roubar estatuetas ibéricas do Louvre por esporte. Quando Pirret confessou os roubos das estatuetas ao jornal Paris Journal, para ganhar dinheiro, a polícia ligou os pontos e prendeu Apollinaire. Picasso, apavorado, foi levado ao tribunal. Ele tremia tanto que sua amante, Fernand, teve que abotoar sua camisa. Diante do juiz, Picasso chorou e chegou a negar que conhecia Apollinaire, seu melhor amigo. No fim, eles eram apenas jovens arrogantes que queriam queimar o Louvre metaforicamente, não ladrões de obras-primas. Mas dizem as más línguas que tinham duas surrupiadas do Louvre na casa do Picasso. Enquanto isso, a verdadeira Gioconda estava escondida em um fundo falso de uma mala de madeira, sob a cama de um quartinho imundo, a menos de 3 quilômetros do museu. Vincenzo Peruggi, um vidraceiro italiano que trabalhava no Louvre e ajudou a construir a própria caixa de vidro da Mona Lisa, foi quem a tirou da parede. Ele esperou o guarda se ausentar para fumar, removeu a moldura na escadaria e saiu andando com o quadro sob seu avental branco de operário, agindo com absoluta desenvoltura. Por 2 anos ele viveu com ela, chegando a ser interrogado pela polícia em seu quarto, mas os investigadores sequer olharam dentro do armário. Curiosidade, o Sherlock Holmes francês tinha as digitais de Perugia nos arquivos devido a uma prisão anterior por porte de faca. Mas de novo, mão esquerda, mão direita. A reviravolta veio em 1913, quando Perugia tentou entregar a obra a um negociante de arte em Florença, Alfredo Geri, alegando ser um patriota que queria devolver à Itália o que Napoleão havia roubado. E aí, foi pego. O diretor do Louvre resgatou o quadro do quarto de Perugia, mas foi barrado pelo concierge do hotel, que desconfiou que o respeitável historiador tivesse surrupiando uma reprodução barata de um dos quartos. Que fase viveu a senhora Lisa? Mas há uma sombra pairando sobre essa história, o Marquês de Valfierno,
Anos depois, o jornalista Carl Decker revelou que Val Fierno, um vigarista de classe mundial, teria sido mentor. O plano dele era muito sagaz, ele não precisava da Mona Lisa original para vender. Ele precisava apenas que ela fosse roubada para convencer 6 colecionadores americanos ingênuos de que as falsificações perfeitas que ele já tinha enviado para os Estados Unidos eram o quadro verdadeiro. Val Fierno lucrou milhões com as cópias, enquanto Perugia, o peão, acabou preso. No tribunal, a estratégia da defesa foi mais ou menos eficaz. Os advogados abraçaram o laudo psiquiátrico que rotulava Perugia como intelectualmente deficiente. Eles não usaram esse termo. Argumentaram que ele era apenas um patriota confuso que nem sabia que Napoleão jamais havia roubado aquela tela específica. Só que o mais maluco é que a Mona Lisa não era a obra mais badalada do Louvre. Importante? Sim. Reconhecida? Sim, mas não era impossível ficar a menos de 10 metros dela para olhar. Só que com o roubo, as pessoas passaram a ir até o local vazio onde ela estava e ficar ali encarando. Mulheres de preto em sinal de luto na galeria, flores aos pés da parede, e quando o Louvre tentou acalmar os ânimos, colocando o Baldassare Castiglione do Rafael no lugar, o público ficou furioso. E todo mundo sabe que na França, por qualquer coisa, eles queimam um carro. Quando ela voltou ao Louvre em 1914, após uma turnê triunfal pela Itália, estava feito o maior ícone pop da história da arte. E tá vendo? Menino da Santa Cecília. Da Vinci empoderou a Gioconda esse tanto e ela tava de roupa o tempo todo. Esse podcast foi produzido totalmente pela Dois Patinhos. E sendo assim, por mim, Gustavo Belchanski, o Gugão Show. Se você quer levar a comunicação da sua empresa para outro nível, me mande uma mensagem no Instagram. A gente faz todo tipo de solução para vídeos curtos. E se você gostou desse episódio, eu sei que você gostou porque é bom demais. Avalie com 5 estrelas, siga o programa e nos vemos no próximo episódio.